Bom dia a todos. Essa é a nossa 7ª aula. Uma aula importante, vai ser, acho, mais agradável que as outras, porque vamos agora iniciar a parte de cor, as massas de tinta, aquilo que eu digo para alunos e alunas, que é preencher os espaços em branco, com as primeiras camadas de tinta, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês, tranquilamente, a tinta que eu uso, os pincéis que vou usar e a palheta. Ou seja, onde é que eu organizo as cores que vou misturar e colocar na tela. Ficando dúvidas sobre o material, o modo que eu organizo as cores, quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem lá se inscrever e no comentário colocar a dúvida de vocês que eu respondo. Façam isso, tá bom? Vou mostrar então as tintas que nós usaremos. Voltei aqui. Nossas tintas. Bom, há dois grupos de tintas importantes, historicamente, né? As tintas a óleo, que são as tintas do passado, dos pintores, de todos os mestres, até metade aí do século XX, que se usava tinta a óleo. Então é a tinta, usa um pouco de óleo, óleo de linhaça, terebentina, um pouco de solvente ou secante, né? Querosene, terebentina. Então, uma pintura muito tóxica. Então, os pintores, na sua maioria, morriam intoxicados. Era meio que natural até isso. Não tinha outro jeito. Mesmo os brasileiros. Um cara como Portinari, um gigante da pintura brasileira, morreu por contaminação de tinta. Porque, além de ter esses solventes, a tinta contém chumbo, ferro. Isso é aspirado pelo pintor ao longo dos anos e a saúde fica abalada. As tintas, então, à base de água são uma conquista da ciência, da química. Elas só vêm a partir da década de 40, por aí, 50, quando se descobrem as resinas. As tintas que nós usamos são à base de água, chamadas tintas acrílicas, que é um tipo de resina, resina acrílica. Eu uso PVA, é uma outra resina, é uma tinta acrílica com outro nome. Uso em vidros porque é barato e fácil de usar e não seca, não estraga, tá bom? Se encontra em qualquer lugar. Então, eu uso essa tinta. Vou mostrar agora os pincéis com os quais eu trabalho. Olha, eu uso muitos pincéis durante a pintura. Eu vou escolhendo. O que é que eles têm de comum? Observe aqui. Pincéis de cerdas amarelas, duras. Alguns são sujinhos de tinta que ficam meio tingidas. Tá certo? Muitos pincéis à mão. Quanto mais usadinho, melhor. Mas para um quadro que você vai fazer, você escolhe um lote de pincéis que você mais ou menos vai usar. Uns 15, 20 pincéis, do grande ao menor, que você vai usar no trabalho. Se precisar, você lança a mão de outros. Vou mostrar então que pincéis que eu vou usar nesse trabalho. Ó, gente, separei aqui uns pincéis, olha, médios, tá vendo? Uns pequenos, ó. Uns menorzinhos, tá vendo? E uns finos, para um detalhamento. Eu imagino que aqui eu tenho 3, 6, 9, 11 pincéis, 12 pincéis. Vou usando. Se ficar muito carregado de tinta, e é bom sempre limpar o pincel, tirar o excesso de tinta no pano. Porque há muito erro na pintura assim. Você vai trabalhar um elemento do seu quadro, o pincel está carregado, está gordo demais de tinta, como a gente fala. Então sempre tirar o excesso. Lava, seca de novo. Se eu precisar de outros pincéis, se não quiser lavar, quiser pegar um outro, eu vou usando. Mas, na média, uma pintura leva de 12 a 15 pincéis que você vai trabalhar, tá certo? Então, são pincéis de cerdas amarelas, chamados pincéis chatos, ó, tá vendo? São apertadinhos aqui, não são redondos, né? E você compra pelo tamanho e vai testando. Com o tempo, vai aprendendo a comprar e usar pincéis. Outra coisa importante para vocês, a palheta. O que é a palheta? A palheta é a base
na qual nós fazemos as cores. Os pintores de antigamente usavam, vocês veem muito em quadro, em filme, aquela paleta de madeira meio oval, que o pintor enfiava a mão ali e punha as tintas. Mas aquela paleta é porque ele tinha um potinho com óleo de linhaça, um potinho com solvente e as tintas. Esse período da tinta a óleo que envenenava. Para nós não. Depois que se encontrou tintas à base de água, como a que eu uso, as tintas acrílicas, por exemplo, basta uma base, uma palheta, água, pano e seus pincéis. Mas a palheta não é só a estrutura, como eu monto. Veja, coloquei aqui uma cor escura, um sépia, que é um marrom bem queimado, bem escuro. Tem um verde escuro. Botei uma terra, um ocre, um marrom claro, um amarelo. E coloquei aqui um branco, não sei se é possível ver o branco aqui no canto. É uma cor que você usa mais e deixa separadinha no canto da palheta. Porque para fazer minhas cores, eu vou pegar sempre um pouquinho de tinta e vou sujando aqui o meu branco. Tem que preservar o branco. Pego um pouquinho de branco e faço as minhas misturas. Tá certo? Vou falar pouco de cor, porque no processo eu vou dizendo como eu misturo. Mas uma coisa é importante. Não usamos o preto direto na pintura, só em caso extremo. As misturas das cores secundárias, aquelas cores sujas que ficam na palheta escuras, dali você tira o seu escuro. Então, se eu misturo esse verde com esse sépia, ou marrom com sépia, bota aqui um vermelho no meio, fica escuro. Não é preciso usar o preto direto, certo? E no centro da palheta você faz a sua mistura, a sua comida você vai fazer aqui. E aqui são seus ingredientes, tá certo? Então, uma ordem do forte para o fraco, o branco separado. Vamos lá então. Agora eu vou montar para valer a palheta. Colocar aqui meu sépia. Não posso mostrar a quantidade porque vai escorrer. Então vai ter que imaginar a partir da mancha que eu fiz. Colocar o meu verde, um pouquinho de verde. Não botar muita tinta, porque você vai se vai esgotando a sua cor, você vai repondo, tá? Deixar espaço na sua palheta para fazer as misturas. Então não põe muita tinta, põe a tinta um dobro somente no branco. O branco é a base de todas as misturas. Vou pôr um pouquinho mais de branco. E vamos lá então. Estou aqui colhendo meus pincéis para iniciar, para que vocês vejam o que eu vou usar. Ó, vou trabalhar com esses dois pincéis, que são grandes, para fazer o fundo da minha pintura. E uso um pincel um pouco menor, já meio gasto, um bom pincel de trabalhar. Quando eu tiver que recortar uma figura, eu troco para um pincel menor para trabalhar, tá certo? O fundo de nossa Santa Ceia tem verdes escuros, queimados, depois clareia com um verde mais claro, já tingido com um pouquinho de marrom. Por isso que a nossa paleta tem sépia, quer dizer, um marrom bem escuro, tem verdes, o marrom desamarelado. Então, as cores desse fundo, eu armei a paleta. Para fazer as figuras, vão entrar mais cores, vão entrar vermelhos, vão entrar azuis, mas é depois.
Outra coisa importante, nesse fundo aqui é um cortinado, até eu risquei aqui erradamente, porque tem a cortina por cima da parede, né? Vou fazer o escuro e vou deixar umas marcas, uns sinais para que eu enxergue onde tem o movimento da cortina, para depois eu fazer os claros em cima, tá bom? Nunca colocamos a cor escura total, colocamos o tom médio, é a cor que eu posso fazer mais para o claro ou mais para o escuro. Vamos lá então. Vou misturar um pouquinho de verde, um pouquinho de sépia, um pouquinho de marrom. Então a minha cor escura deve conter tudo. Ó, para fazer meu escuro do fundo eu vou usar as cores que eu tenho na palheta. O sépia, escuro, o verde e o marronzinho. Tudo que contém ali a minha cor, vou fazer aqui. Vamos lá. Ó. Pinceladas cruzadas. Se me perguntarem, como é que eu devo pincelar cruzadas? Não é nem fazer assim, nem assim. Cruzar. Por quê? Porque ela se preenche melhor e deixa sem marcas. Vou colocar um marrom na minha palheta. Entre o sépia, que é o escurão, e o marrom mais claro, vou botar um marrom mais escuro. Estou sentindo necessidade. Colocar um marrom aqui no meio do caminho. E esse marrom vai me ajudar. Então estou com marrom, sépias. Vamos lá. Vejam, esse escuro que a gente está fazendo, vocês estão vendo aí, de casa, do confinamento, não estou usando preto, estou conseguindo um escuro muito interessante. Vou marcar aqui já, para não me perder, vou marcar aqui onde eu quero deixar as marcas da cortina. Ó, vou marcar aqui, tá vendo? Agora eu já sei que aqui, nesses aqui, eu tenho mais escuro. Chegar aqui, der para recortar a figura, eu recorto, deixando sempre um espacinho para fazer o esfumato. Não posso avançar muito nessa cabeça, para por aí. Para por aí, depois com o pincel menor vamos trabalhar esse entorno, certo? Vamos para cá. Vou fechar isso aqui. Portanto, nessa fase, você preencher os espaços em brancos. Terminar esse lado, para depois ir para cá, que vai exigir um cuidado com a coluna. Vamos resolver esse cantinho primeiro, que é o cantinho bem escuro. Quem tiver acesso à imagem vai perceber. Sempre levando nesse escuro, levando a mistura das cores que estão na palheta. Ó, não vai querer fazer aqui o dedinho na pressa que vai errar. Deixa, contorna a figura com calma, para depois fazer, lembram? O esfumato. Fazer aquela linha desmanchada entre o objeto. Avança. Vem para cá. Tudo isso aqui pode receber depois variações de tinta, viu? Variações de tinta. Serve aqui, vamos embora. Aqui temos um pequeno movimento também. Vou deixar ali. Aqui é uma almofada escura. Vou trabalhar por aqui já, ó. Aproveitar. E uma base de cortina ainda, de sombra. Muito bem, observar bem minha figura. Vou deixar esse claro aqui eu vou ver com mais escuro. Novamente, vou preservar minhas figuras, não vou cair em tentação de já querer resolver. Deixar ela aí.
certo? Depois resolveremos isso. Nesses escuros aqui, trabalhar um pouco mais de escuro, sempre mais escuro aqui, fazer movimentos. Muito bem. Vou já dar uma complicadinha aqui agora, que é fazer uma parte da parede que aparece. Eu estou fazendo os fundos. Ó, hora de limpar o meu pincel. Está carregado de tinta. Eu vou querer fazer uma cor mais clara. Então eu preciso dar uma limpadinha nesse pincel. Se quiser usar o mesmo pincel. Uma lavada no pincel, enxuga no paninho. E eu vou aqui agora dar uma base aqui, na parte da construção, da arquitetura. Mas aí eu não vou colocar as mesmas cores da cortina. Vou colocar um amarelo com um pouquinho de marrom claro, um pouquinho de branco, para dar esse fundo aqui. Lembrando para vocês que isso é o fundo, gente. Ou seja, depois eu posso clarear, escurecer, fazer riscos em cima, à vontade. Estou aqui preenchendo meus espaços. Vamos aqui, ó. Aqui é um pouquinho mais escuro. Vou botar um marronzinho aqui. Não vou detalhar linhazinhos lisos porque eu estou com o pincel largo, só demarcando as áreas. Então não vou agora aqui querer fazer o friso perfeito. Estou preenchendo os espaços. Vejam, saí de um fundo escuro puxando para o verde da cortina para algo mais ligado a um marrom claro, uma madeira algo do tipo. É uma base, caminharei para cá. Escuros de parede, marronzinho de parede escuro. São os fundos. Reserva a figura. Vejam, mais ou menos estabeleci ali uma linha. Com as sombras, depois vamos emendar essas dobras todas. Aqui é o fundo da minha parede. E vou colocar um outro escuro aqui diferente. Diferente aqui, ó. Alternar essa parede, alternar essa parede, botar um vizinho aqui também. Vejam que nós estamos preenchendo o nosso fundo ali dessas almofadas. Tentarei repetir isso lá. Aqui fica um pouco mais escuro. Vou trabalhar com esse verde aqui escuro, essa outra almofada, porque ela não pode ser, reserva a figura, deixa um espacinho para esfumato, Cuidado não querer fazer frisinhos, coisinhas que o pincel largo não permite. Eu estou nesta parte. Preenchi. Esse fundo está mais ou menos preenchido. Vamos para cá agora um pouquinho, resolver a relação entre esse pano e essas sombras daqui. Vou colocar escuros aqui, quando a cortina termina e
confunde um pouco com essa parede, vou trabalhar com os escuros aí, certo? Trocar de pincel. E o pincel está um pouco... Um pincelzinho aqui agora, pincelzinho limpo, pouca tinta. Tirar um pouco desse espaço aqui. Tirar um pouco desse espaço. Ainda resolvendo o fundo. Eu vou por outro lado agora seguir por dois motivos. Que está molhado aqui. Eu quero fazer uns efeitos depois. Já está bonito, as cores todas da paleta presentes. Vou colocar agora aqui umas cores claras, imitando a dobra da cortina. Não posso fugir desse universo de cores. Esses claros daqui vão bater com esses claros. Só um marronzinho, com verde, amarelinho. Vamos fazer aqui, ó. Ó. Olha que bacana. Desmancha a cor. Desmancha a cor no fundo. Pense no objeto que está sendo pintado. Eu sempre digo isso em aula. Está fazendo uma madeira, uma cadeira. Pensa na fibra da madeira. Está fazendo um pano, pensa no movimento do pano. Como é que a cortina fica? Ó, fazer um movimento aqui, ó. Tá vendo? Ó, de cortina. Como está molhada a minha tinta, é ótimo, porque aparece o meu movimento lá dentro, tá vendo? A pintura à base de água, as pinturas acrílicas são difíceis. São muito difíceis, porque elas envolvem rapidez, porque ela seca rápido. Por outro lado, se você pega essa dinâmica da rapidez, você consegue tirar efeitos muito bonitos, como aqui agora. Estou fazendo um efeito de cortina, desmanchadinho no meu escuro. Ó. Vai penetrar no meu escuro a tinta e eu vou criar a dinâmica do pano. Ó. Ele fica escuro aqui embaixo, é para ficar mesmo. Fica escuro embaixo, vai ficar essa penumbra aqui de baixo. Aqui embaixo são outros 500. E olha, tá vendo? Tem movimento ali. Vamos depois amaciar um pouco, claro, está muito forte. Vamos aqui. Movimento também aqui de cortina, de pano. Uma voltinha. Né? Aqui também. Ó. Eu deixei aqueles clarinhos como pista, para que eu lembrasse que aí. Ó. Preenchendo bem esse canto, certo? O que está acontecendo aqui? Está ainda muito largo esse brilho da cortina, muito largo e muito próximo. Vamos trabalhar aqui um pouquinho mais de escuro. Vamos trabalhar com um pouco mais de escuro para deixar mais distante esse pano. Ele não pode ter esse brilho todo, está muito perto. Tem que ficar mais no fundo. Então, eu vou dar uma sujada nesse claro aí. Ó. Vou sujar esse claro. Um marronzinho queimado aqui, sempre queimadinho, ó. Sujar. Sujar bastante. Misturar aqui, ó. Se ele estiver sequinho, a gente volta para ele. Vai tirar um pouco desse excesso de claro. Trabalhar aqui o escurinho. Lembrando sempre está fazendo cortina, tem que ter um movimento aqui de pincel, né, que lembre isso. Continuando, já secou mais um pouquinho, vamos trabalhar aqui, ó, no escuro. Certo? Lembrem? Me permitam repetir
Isso ainda é o fundo, né, gente? Depois nós vamos ainda elaborar mais, eu vou tirar o excesso de brilho, ó. Nós vamos elaborar mais ainda. Nós vamos devagar. A pintura é esse processo de construção, ó. Fechar um pouco meu brilho, eu pincelo no sentido do objeto, no sentido do pano, ó. Vou tirar, ainda tem muito brilho aqui, vou passar mais o meu escuro em cima, usando o sépia, ó. Eu vou desmanchar ainda esse claro aqui. Tem luz demais com a cena de fundo, ó. Tirei bastante, né? Quando colocar as figuras todas, isso ficará automaticamente para o fundo. Mas vou seguir aqui. Vou tirar aqui também bastante, ó. Estou com sépia, tá? Estou com sépia. Como eu disse, está molhado o fundo, então ele não cobra de cara, tem que ir com paciência fazendo isso. Mas é a riqueza da técnica. Ó. Vai fechando esses espaços, olha. Tá vendo? Tirando a luz, olha que bacana. Leveza na mão, ó. Se você forçar muito, você tira a tinta de baixo. Leveza na mão, olha. Tá vendo? Ó. Se você vai com muita força, você arranca a cor de baixo e não consegue o efeito que você quer. Aqui também. Tirar esse excesso aqui. Só o movimento ali no escuro. Certo? Olhadinha de longe, para ver se está a nossa ideia de paninho. Está. Está com a palheta. Preserva o seu branco. Preserva as suas cores. Cada um no seu lugarzinho para repor quando for preciso. É interessante. O que eu devo fazer agora? Agora eu devo ir para o outro lado. Para eu não esquecer ou não perder as cores que eu usei aqui. Certo? Tudo que é construção, que é geométrico, vai receber depois pequenos frisos em cima. Por enquanto marcamos o pano. Veja, pessoal, como está interessante. Tirar esse escuro daqui ainda mais um pouco. Tá bom? Veja que não me interessei muito e nem cheguei perto das cabeças. Não está me interessando muito, eu quero deixar para o final essa parte de fazer cabeça. Estou recortando apenas o fundo. O que temos aqui? Aqui tem um manto e tal, eu devo descer um pouco mais esse escuro para cá. Ó, agora que eu fiz lá em cima, estou seguro, vou descer um pouquinho mais escuro. Nessa fronteira entre o fundo e as vestes, entra o vermelho queimado, se a cor do manto lá é o vermelho, entre o vermelho escuro, queimado, meio carmim, não é difícil. É apenas ter atenção e método, tá certo? Cabelo sem a pretensão de resolver. Porque o que é o detalhamento da figura, nós faremos depois. Nesse canto aqui, novamente, precisamos resolver. Colocar o escuro também aqui, a fusão do fundo com a veste, repito, faremos depois. Que eu precisarei já trabalhar na palheta a cor das vestes, vou colocar vermelhos, vou colocar magentas, vermelhos queimados. Essa mão aqui, ó, com um pincel grande, não posso entrar nos dedos, posso vir só aqui um pouquinho, para depois mexer nos dedinhos. Farei isso agora, inclusive. Vou dar uma chegadinha perto desses dedos, só para não ficar tão
novamente, nesse pincelzinho menor que eu mostrei de início, agora eu vou usá-lo só para marcar um pouquinho entre os dedos. Não é o acabamento ainda, mas é para que eu não me perca, para que eu perceba que eu resolvi a mão. Pareceu bonita aqui, ó. Não detalharei mais. Vamos deixar para lá isso, certo? Vamos caminhar para cá agora, que eu preciso garantir que essas cores se repitam, embora com um pouco mais de claridade aqui, mas elas se repetem. Pegando meus pincéis por fora da tela, por isso. Separando na mão 3 pincéis que eu vou usar. Vou usar 3 pincéis. Então deixo a mão já aqui do ladinho, ó, junto com o paninho. Tá vazia a paleta já um pouco, tá vendo? Vou ter que repor um pouquinho de tinta nessa paleta. Preservei meu branco, que é o correto. Vamos lá, repor um pouquinho de marrom escuro.